Ele recebeu um projeto dado por Deus, e esse projeto não vinha da horizontal, não vinha de homem para homem, mas vinha da vertical, vinha do céu, vinha de Deus para a vida dele. E sobre ele está escrito bem assim na galeria dos heróis da fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso está escrito lá em Hebreus 11:7. E eu separei nada mais e nada menos do que 15 lições sobre essa passagem conhecida, edificante e emblemática para nossa edificação. Então, sem perca de tempo, vamos lá. Primeira lição: antes de construir algo para Deus, Deus tem que construir algo em você primeiro. Irmãos, antes de Noé construir a arca, Noé permitiu que Deus construísse uma aliança dentro do coração dele, a ponto da Bíblia dizer que Noé andava com Deus. Há algo que Deus quer construir em nosso interior. Deus quer nos ver transformado para só depois contar com a nossa mão para a obra dele. Deus nos chamou para uma obra, mas para que tudo seja feito com excelência, Deus quer fazer uma grande obra primeiro no nosso caráter, na nossa personalidade e nas nossas características. Então, permita Deus construir algo em você primeiro. E aí, depois disso, você estará pronto, você estará pronta para ser instrumento de Deus na terra. Segunda lição: Noé foi o diferente no meio dos iguais. E isso é muito forte, meus irmãos. Deus conseguiu encontrar uma agulha no meio do palheiro, e o nome dessa agulha se chamava Noé. No meio de uma geração corrompida, Deus encontrou alguém para andar com ele nessa terra. Olha que coisa linda. E você sabe por que Noé foi diferente? Porque Noé não se permitiu viver o padrão estabelecido pela geração dele. Essa é uma realidade. Noé não foi infectado pela culturalização da época dele. Na época dele, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, tudo era prioridade, menos Deus. A cultura do mal tinha riscado Deus da história da humanidade, mas Noé perseverava. Então faça a diferença no meio dos iguais, porque você não é daqui. Apesar de você estar aqui, você é cidadão, cidadã do reino dos céus. E quem escolhe fazer a diferença vive algo diferente com Deus. Teu valor não está naquilo que você se parece. Teu valor está naquilo que você se difere. Terceira lição: Deus fecha a porta, mas te permite abrir uma janela. Deus fechou a porta da arca e Noé entendeu que a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas Noé também entendeu que quando Deus fecha uma porta, ele nos permite abrir pelo menos uma janela para vermos o porquê da porta estar fechada. Eu tenho certeza que quando Noé olhava pela janela da arca, ele viu por que Deus tinha fechado aquela porta. Lá fora estava um verdadeiro caos. Então não reclame quando uma porta se fecha. É Deus dando livramento. É Deus preservando a sua vida e te livrando do pior. A porta se fecha para Deus nos livrar e uma janela se abre para você respirar no meio da provação. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, seja um inscrito do nosso canal,
para a glória de Deus, um canal que vai edificar muito a sua vida. Ative o sininho de notificações, compartilhe nossas mensagens, pode usar cada aplicação pessoal aqui nos seus sermões, nas suas pregações e principalmente pode misturar cada lição com a sua vida com Deus. O arco da lição, quando o projeto é de Deus, ele não afunda. Amados irmãos, Noé não era formado em engenharia náutica, mas a arca, o projeto de Deus, não afundou. Então não saia do projeto de Deus para a sua vida só porque você não está vendo nada evoluir, nada acontecer, nada crescer. Sua família é projeto de Deus, seus filhos, sua chamada, sua missão, sua salvação são projetos de Deus, projetos que Deus construiu. E eu ministro sobre a sua vida nessa hora. Não vai afundar, porque é projeto de Deus. Tem muita gente sem projeto, tentando parar o projeto de Deus na sua vida, mas não pare. Quinta lição: a arca não era bonita, mas funcionava. Para Deus, o mais importante era a arca funcionar e ponto final. Deus não mandou Noé fazer uma arca bonitinha, uma arca bonita por fora. Tanto é que Deus não mandou Noé pintar a arca. Só para os irmãos terem uma ideia, a arca tinha cor de betume com madeira. Não era bonita, mas funcionava. Deus não está em busca de beleza. Deus está em busca de pessoas que funcionem na obra que Ele confiou a elas. Jesus, que é a arca de Deus, também não era bonito, mas funcionava. A Bíblia diz que nós, olhando para Ele, lá em Isaías 53, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Então, se preocupe em funcionar, em ser útil. Isso sim está na moda. Sexta lição: quem guia a arca é Deus. Irmãos, olha que forte, olha que interessante. A arca não tinha leme. Quem guiava a arca não era Noé. O controle não está nas mãos de Noé. O controle estava nas mãos de Deus. Era Deus quem guiava a arca. Noé não podia fazer nada. Entendeu o mistério? Existe um controle, mas ele não está nas nossas mãos. Ele não é seu, ele é de Deus. Quando algo fugir do seu controle, é Deus permitindo, para você entender que o controle está nas mãos dele e não na nossa. Descanse então e creia, porque no final a arca pousa onde tem que pousar. Sabe aonde? Ela pousou no Ararat, não tinha leme, mas estava sendo guiada por Deus. Ou seja, as coisas vão chegar aonde Deus quer que chegue, então descanse. Sétima lição: por que a arca não afundou? Porque Noé fez tudo que Deus mandou. Noé não era formado em engenharia náutica, não tinha técnica e conhecimento naval, mas fez tudo que Deus tinha ordenado. Sabe por quê? Tem coisas em nossas vidas que afundam, que dão errado, porque não fazemos como Deus quer que nós façamos. Toda vez que você sai da direção de Deus, tenha certeza, vai naufragar, vai afundar. Quando não fazemos as coisas conforme Deus mandou, nós sempre vamos afundar em meio aos problemas. Parece que os problemas se agigantam para cima de nós. Então siga à risca o projeto de Deus para a sua vida, e tudo quanto você fizer, diz o Salmo 1, prosperará. Siga o projeto de Deus e obedeça a direção do céu para a sua vida. Oitava lição: Noé não desistiu depois do dilúvio. Noé soltou a pomba, soltou pássaros até surgir mais esperança do que havia. Antes, durante e depois da tempestade, não desista, continue tentando, não desista depois da tragédia. A primeira pomba voltou, mas a segunda pomba
trouxe um ramo de oliveira no seu bico, mostrando que ainda havia esperança. Então, desistir para quê? As águas vão baixar, alguma esperança de Deus vai surgir no meio dessa tragédia. A terceira pomba não voltou mais, porque há sinal de vida, de esperança, de um novo de Deus para a sua vida. Nona lição: Noé ouviu a voz de Deus 2 vezes e trabalhou 100 anos. Irmãos, não precisou Deus falar muito para Noé passar a obedecer. Deus falou e Noé obedeceu. Com o pouco que Noé ouviu, ele muito obedeceu a Deus. Deus não precisou convencer Noé. Deus não precisou vencer um Noé teimoso igual a Jonas. E eu aprendo muito com isso, irmãos. Muitas vezes ouvimos muito Deus falar e fazemos pouca coisa para Deus. Ouvimos muito e obedecemos pouco. Ouvimos muito e desistimos facilmente. O pouco que Noé ouviu foi suficiente para ele não desistir do projeto de Deus na vida dele. Nós só precisamos, irmãos, de uma palavra do céu para obedecermos e irmos até o final. Então, que Deus não tenha que falar muito com você, porque nós vamos obedecer a voz dele no primeiro chamado que ele fizer do nosso nome. 10ª lição: betume por dentro e betume por fora. O que isso quer dizer? O betume era uma espécie de pinche para impermeabilizar a arca contra as águas do dilúvio. Mas repare que a ordem que Deus deu para Noé era para betumar por dentro primeiro e depois por fora. E assim, meus irmãos, como a arca era blindada, betumada de dentro para fora, o nosso ser também. Quando a sua parte interior está blindada, os gigantes viram anões diante de você. O nome disso é resistência, blindagem, betume espiritual para fechar as brechas. Brinde a sua alma, a sua vida com betume do céu. Não se trata de beleza. Deus está interessado em te dar resistência, revestimento do Espírito Santo. 11ª lição: cuide primeiro dos de dentro, para depois betumar os de fora. Irmãos, betume primeiro o seu casamento, para depois betumar, ser exemplo no casamento dos outros. Betume por dentro a sua família primeiro, para depois betumar, ser exemplo para outras famílias de fora. Deus não quer que você ganhe o mundo para Jesus e perca a sua casa, ganhe o mundo para Jesus e perca a sua alma. Antes de querer uma postura com os de fora, queira, almeje uma postura de retidão e fidelidade a Deus. Você primeiro dentro, depois fora. Betume por dentro primeiro e depois seja uma bênção betumando para fechar as brechas na vida de alguém. Jesus primeiro betumou a sua casa, que é a igreja, para depois, através da igreja, betumar o mundo inteiro. 12ª lição: a arca flutuou em meio a um terrível dilúvio. Projeto de Deus, betumado, não afunda, flutua. O cristão que está com a vida betumada, com sua vida no altar, flutua na tempestade, flutua em meio às adversidades. Enquanto muitos naufragaram no dilúvio, Noé e sua família flutuavam em meio às tempestades. Outro projeto de Deus que também flutuou foi Moisés, em meio a um montão de perigo no cesto de junco, ele flutuou. Você é um projeto de Deus, creia nessa palavra. Deus não nos revestiu para sucumbirmos em meio aos problemas. Ande sobre as águas, flutua sobre as águas. Irmãos, Deus não vai nos poupar de passar por algumas tempestades, porque Ele já nos capacitou para flutuar
continuarmos. 13ª lição: a arca era o local mais indesejado da terra antes da primeira gota tocar no chão. Antes do dilúvio, irmãos, a arca era o lugar mais indesejável e desprezível da terra. Ninguém queria entrar, as pessoas até zombavam, achando que Noé só podia estar louco, só podia ter ficado maluco. Mas tudo isso só durou até a primeira gota tocar no chão. Depois, meus irmãos, todo mundo queria disputar um lugarzinho na arca. Depois que a primeira gota tocou no chão, depois que começou a chover, a arca era o lugar mais disputado da terra. Então pega essa visão, a arca é Jesus. Ele hoje é indesejado para muita gente. Para muitos, nós também somos os loucos da terra. Mas isso só dura até a primeira gota tocar no chão. Sabe por quê? Jesus está voltando. Continue na arca, continue na graça, porque a porta da arca se fechou, mas a porta da graça, por enquanto, ainda está aberta. 14ª lição: Noé não começou trabalhando, Noé começou andando com Deus. Andando com Deus e imitando o bom exemplo de Enoque, que tinha grau de parentesco com Noé e que também andou com Deus. Se você quer receber projetos de Deus, então ande mais com Deus do que com os homens, fale mais com Deus do que com os homens. Deus só dá projeto para quem caminha com Ele. Antes de se envolver com a obra de Deus, se envolva com o Deus da obra primeiro. Os discípulos só foram enviados às nações depois que andaram com Jesus primeiro. Trabalho não gera intimidade, mas intimidade gera trabalho para Deus. 15ª lição: Noé não parou a construção da arca para dar explicação para os críticos. Quem quiser duvidar, que duvide. Quem quiser julgar, que julgue. A pregação é loucura só para quem perece, mas para quem é de Deus, discerne tudo. E alguém vai acreditar no projeto de Deus na sua vida. Continue construindo e deixe que a chuva fale por você. A perseverança em seu propósito sempre será a melhor resposta a quem hoje não acredita no que Deus confiou em suas mãos. Tem pessoa que acha que sabe tudo, mas não constrói nada, irmão. Então não se perca pela incredulidade dos outros, não se entristeça pelo tempo de espera. Deus te chamou para crer em projetos que hoje parecem impossíveis aos olhos dos críticos. E eu concluo essa lição dizendo o seguinte: a arca só tinha uma porta. O céu só tem uma porta de acesso também. Sabe quem? Jesus. Por isso que ele diz lá em João, capítulo 10, eu sou a porta. Não existem outras portas, não existe outros caminhos pelo qual devamos ser salvos, se não for através de Jesus. E graças a Deus, a porta da arca, a porta dos céus ainda está aberta. Deus fechou a porta da arca nos dias de Noé e não sabemos quando ele fechará a porta da arca novamente em nossos dias. Então entre pela porta e se mantenha dentro dela, porque o dia do dilúvio se aproxima. Você acompanhou até o final? Acompanhou mesmo? Então deixa o seu comentário aí, bênção de Deus. E eu tenho uma mensagem especial para o seu coração. Desde já, agradeço a todos pelo grande empenho, por cada palavra que vocês colocam lá nos comentários. Tenho acompanhado, tenho respondido, não deixo ninguém sem resposta. Esse é o meu compromisso contigo. Há uma aliança entre nós, há uma ponte entre nós, e que Deus continue te abençoando.